Estamos começando o terceiro bimestre e essa já é a nossa primeira atividade. Então, essa semana é um tema bem tranquilo, nós vamos falar sobre leitura. Ler transforma a nossa visão de mundo. E aí as competências e habilidades é que vocês sejam capazes de ler e compreender aquilo que vocês estão lendo e selecionar estratégias de leituras adequadas. Eu escolhi uma estratégia de leitura em que vocês vão acompanhar comigo a leitura do livro, tá? Do José Saramago. Bom, faremos então a leitura deste livro. Vocês vão acompanhar a leitura após esse vídeo, junto comigo, e depois vocês vão responder algumas questões. Então, é só uma atividade para que vocês possam começar a gostar de ler e se interessar pelos livros. A gente já estava fazendo um trabalho em sala de aula a respeito da leitura, então a gente vai dar continuidade aí e gostaria que vocês depois futuramente falassem de livros que vocês leram e que gostaram muito e vamos falar de livros favoritos. Então, depois de vocês acompanharem a leitura junto comigo do texto, nós vamos fazer um pouquinho a análise dessa história para ver se vocês compreenderam do que ela fala. Então, aqui na questão número 1 está assim: releia este trecho. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias? Quem narra a história? O menino? O autor José Saramago? Uma pessoa desconhecida ou nenhuma das respostas anteriores? Então, você vai prestar bastante atenção, se necessário, reveja de novo, assista ao vídeo para acompanhar de novo a leitura comigo. Como o menino ajudou a flor? O que ele fez para ajudar a flor? 2. Por que o menino foi considerado um herói? Que grande feito? O que ele realizou para as pessoas ficarem admiradas com a atitude dele? 3. O que o menino fez qualquer pessoa faria? Será que qualquer pessoa faria o que o menino fez nessa história? E aí você vai dar a sua opinião, tá bom? Essa história te fez lembrar de alguma outra história? Você conhece uma outra história que fala de menino, que fala de flor? Então você pode citar aqui se você já conhece uma história que é parecida. Isso vai mostrar o quanto a leitura é importante para a gente ter repertório. Quando a gente lê uma história e consegue reconhecer traços daquela história em outra história que a gente já leu, significa que a gente tem um repertório muito bom de leitura e de conhecimento de mundo. Né? Então, a leitura, ela nos abre a mente, nos abre a novas histórias, a novas ideias. Então, por isso que ler também agrega conhecimento, né? A gente conhece palavras novas, a gente pensa em situações diferentes que nunca tínhamos pensado. Então, quando a gente lê uma história, a gente é capaz de refletir sobre muitas coisas, né? Além de conhecer, descobrir muitas outras situações e gostos, culturas, e é muito importante. Você gostou da história? Escreva o que achou. Então aqui eu quero que vocês digam se vocês gostaram da história e numa próxima atividade a gente vai falar sobre os gostos que vocês têm de leitura. Qual é a preferência de história que vocês gostam? Se são histórias de terror, de romance, são de princesas, são de heróis, né, de monstros, por exemplo, de seres imaginários como dragões e etc, tá bom? Então vocês vão enviar para mim a resposta aqui pelo link. E essa atividade é bem tranquila, é só isso. Acompanhe a leitura comigo, respondam a atividade e uma boa semana para nós.